Kratos. Vamos lá, o Thiago Brandão, ele tá perguntando se ainda dá pra reverter a inegibilidade do Arthur e colocar ele de volta no jogo. É verdade. O que ele pode e não pode fazer? O Arthur entrou na justiça. Assim, ó, o processo contra o Arthur, e assim, a pessoa gosta ou não gosta do Arthur, não é um julgamento sobre a pessoa do Arthur, pra pessoas que são haters de esquerda e de direita do Arthur. O processo do Arthur foi todo atabalhoado, todo mundo sabe que a cassação dele não cumpriu os ritos. Todo mundo, os deputados da Lesp sabem. O Arthur entrou na justiça alegando isso, e o argumento tanto da justiça na primeira instância quanto no tribunal foi: isto é coisa do legislativo, nós não vamos invadir a prerrogativa do legislativo. O que tem uma ironia aqui no Brasil, um lugar que o judiciário invade as prerrogativas do legislativo o tempo todo. É engraçado, mas eu entendo. As cortes inferiores, elas têm medo de arrumar briga com a Assembleia Legislativa, por várias razões. Mas eles não vão arrumar essa briga. Isso só vai ser resolvido no STJ, em que esses requisitos formais que são necessários para você fazer a cassação vão ser levados em consideração no julgamento. E aí o Arthur, ele vai para o STJ, acho que ele vai ter essa discussão. E, cara, espero que ele tenha sucesso. Ele merece. O Arthur já passou pelo inferno dele. E assim, o cara tá inelegível por 8 anos por conta de um áudio. A pessoa não precisa gostar do Arthur. Num país de compra de voto, num país que hoje descobriram um cara lá no Pará que desviou só da COP30 48 milhões que descobriram. E desses 48 milhões ele já tava usando dinheiro vivo com a equipe dele, 5 milhões para ficar comprando voto na última eleição. Num país que isso acontece, falar que o áudio do Arthur é um problema chega a ser ridículo. É ridículo. Mas vocês teve na pauta de tirar ele do MBL? Não, cara. Essa foi uma coisa que pra mim é muito definidora da gente. Assim, o que a gente avisa pra lideranças nossas e porta-vozes? Cara, não trai a gente, não trai o time, não trai o projeto, não trai o eleitor. Não roube, não cometa crime. Feito isso, a chance de você cometer erros no processo. Erro. Fiz um voto errado, tomei uma decisão política estúpida. Erros que não são erros de intenção, mas erros no processo. Isso vão acontecer. E se você não tá roubando, nem traindo, nem aprontando, ou sendo antiético no trato, por exemplo, a gente expulsou um cara do MBL porque ele era um vereador vagabundo. Ele queria só gravar videozinho, não trabalhava, e quando a gente tinha uma denúncia de crimes que estavam acontecendo ali na Câmara de Vereadores ali de Curitiba, ele prevaricou, né? A gente expulsou o cara. Então, a gente tira fora quem comete esse tipo de erro. Gente que tem, vamos dizer, uma tendência a ser populista por nada, vagabundo, também tiramos. Mas o caso do Arthur ele mandou um áudio privado entre amigos. Foi um erro mandar o áudio. O áudio é muito irresponsável, porque ele é um homem público, era um candidato, tinha várias pessoas trabalhando com ele, então ele foi responsável, antes de tudo, conosco. E no teor da viagem também, né? Que era outro teor, o tema da Vai Viajar era outra coisa. Assim, a gente tava numa vibe super positiva na viagem, a gente tinha arrumado as doações, ia ser recebido pela galera, tava bombando a viagem, e tava funcionando legal, a gente tava trazendo um documentário pra mostrar como era o esforço de guerra ucraniano, e, cara, virou áudio o Arthur falando de loira. Foi uma merda, ele errou, ele molecou com a gente. Isso posto, ele não roubou, ele não traiu a gente, ele não traiu o eleitor dele, ele molecou. Tá, vamos estar com você, cara. Foi unânime, a gente decidiu, nós vamos estar com você, vamos passar essa barra, a gente vai pagar um preço muito grande por não te abandonar. Mas ele também foi um cara que pagou um preço muito grande quando minha família era atacada, ele me defendeu. Quando o MBL como instituição foi atacado, ele defendeu. Quando líderes do MBL em outros estados eram atacados, ele ia lá e defendia. Então, o Arthur é um cara que, por mais que ele seja um cara engraçado, controverso, o Arthur é um cara nobre no trato com as pessoas e ele é muito estrito no trato, vamos dizer, com as coisas que ele defende. Então, a gente não vai abandonar ele. Pessoal do chat falando irresponsável e feio, né? E feio também, importante. Aí é o chat que tá falando. É o chat. É o chat, manda. Vamos lá, o Rafik, ele fala assim: Renan, o que vai fazer quando a grande mídia e perfis de redes sociais relevantes tirarem cortes fora de contexto das lives do MBL para massacrar a campanha da missão e sua candidatura à presidência? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e cabe a gente atuar. Agora, o que a gente fala nas lives, pra dar um exemplo, porque eu sou bem polêmico nas lives. Aí, cara, passarinho que come pedra, né? Sabe o sistema digestivo que tem, né? Então, eu vou ter que defender e dane-se, mas eu não vou ser outra pessoa. Eu vou ser a pessoa que vai sustentar essa posição. O Reinaldo Torres, ele fala: Renan, acredita que além de atacar a segurança, seria interessante também dar um foco forte na educação? Se analisar países que tiveram grande evolução, investiram pesado nisso. E completa também sobre o livro amarelo, que falaram tanto, já tá pronto, já saiu, como que é?
Começando pelo Livro Amarelo. O Livro Amarelo é uma iniciativa que a gente teve. Começa assim, a gente colocou no programa do partido. Tá no estatuto do partido. O programa do partido vai se chamar Livro Amarelo. E o que é o Livro Amarelo? É um grupo de estudos que vai trabalhar em várias áreas, produzindo políticas públicas e análise de Brasil, para que os nossos candidatos e os nossos políticos emplaquem e, vamos dizer, toquem esses projetos no município, no estado e na presidência da República quando a gente chegar lá. Essa é a ideia do Livro Amarelo. Ao longo da formação do partido, a gente montou as pesquisas do Livro Amarelo, que é um conjunto de 6 livros em que a gente está estudando os problemas do Brasil e propondo as primeiras soluções. Quando terminar esses 6, aí a gente vai criar o Livro Amarelo. Tá. E aí esse Livro Amarelo ele vai ser obrigatoriamente o programa dos candidatos, que os candidatos vão ter que tocar. E a cada 2 anos ele é renovado. Por quê? Porque, olha, começou um vereador nosso, começou a usar, aplicou um projeto. Esse projeto não funciona. Olha, pessoal, fizemos uma revisão técnica, o nosso vereador em Indaiatuba e o nosso prefeito em tal cidade testaram, essa política não funciona por tal razão, vamos alterar para tal coisa. Tá. E ficar permanentemente fazendo isso. E a coisa mais legal, assim, a gente vendeu tanto o Livro Amarelo, os estudos do Livro Amarelo, que boa parte do financiamento do partido, a montagem do partido, foi feita com o Livro Amarelo. Então, num país que não lê, você montar um partido vendendo livro é até irônico, mas rolou. E indo para educação, a gente tem propostas muito agudas para a parte da educação, porque naturalmente é um problema gravíssimo no Brasil. Primeira coisa que começa é que a pirâmide no Brasil é invertida, ou seja, as pessoas, o governo investe mais em educação superior do que educação básica. Na educação básica, se trabalha muito pouco com indicadores e existe um sistema de incentivo em que uma escola que vai mal recebe mais dinheiro. Você não tem que premiar quem está gerindo mal a escola. Se a escola está indo mal, você tem que trocar a gestão e você tem que premiar a escola que está indo bem. Trocou a gestão, traz a gestão de quem está indo bem, um novo modelo e você tem que estimular as crianças a irem bem. Até em Alagoas, que é um lugar que o analfabetismo é super alto, teve um prefeito numa cidade do interior de Alagoas, eu acho que é Piauí ou Alagoas, que é o estado com mais analfabetismo no Brasil. Esse prefeito, por alguma razão, teve uma iluminação, ele falou, pô, vou resolver essa questão da educação. Aplicou essas políticas de desempenho e tal, participação e proximidade com a família, pum, estourou, melhorou pra caramba os índices de educação na cidade. Não é que, assim, é a coisa mais difícil do mundo, melhor educação no Brasil, é que não existe nenhuma vontade pública pra isso. E as políticas públicas já existem, os métodos já existem, os rankings já existem, os indicadores já existem. É uma questão de, talvez, que é o que eu penso, o gestor público, ele tem que ser punido gravemente se ele não aplicar as políticas e não melhorar educação pública, segurança, etc. Que é um projeto que a gente tem, que é o prefeito que não atinge os indicadores na cidade de saúde, segurança e educação, ele sim fica sem direito político. Entendi. Não conseguiu, cara, fazer com que, sei lá, a educação pública não passe uma nota mínima da provinha, você vai ficar inelegível. Por quê? Porque você não pode administrar, você é um idiota. Então não adianta na política o cara só ter o lado bom, vai ter que ter o lado ruim também. Fala, Kratos. O Miquel, ele fala, se o MBL chegar ao poder, quais serão as mudanças que fará no SUS? Mudanças, o SUS, a gente já comentou bastante, o SUS ele não é um sistema ruim. Pelo contrário, o SUS, isso tem uma das coisas que são mais estranhas no funcionamento do Brasil, a Constituição de 88 propôs o sistema universal, foi colocado, e aí você tem vários méritos, por exemplo, a parte de vacinação do SUS, ela é fora de série, a gente é um dos países que vacina mais rápido do mundo, foi criada uma cultura de vacina no Brasil, foi em certa medida, com muitas dores, universalizado, ainda que com muitas filas, ainda com atendimento precário, em alguns lugares um atendimento desumano. Alguns lugares tem uma gestão pública melhor, em São Paulo você tem isso, você consegue fazer com que o SUS tenha um atendimento ok, não, vamos dizer, de acordo com certos critérios internacionais, mas dentro do contexto de um país de terceiro mundo, sem dinheiro, o SUS vai... O lance é muita tecnologia no SUS, vai vir uma revolução que a própria inteligência artificial vai trazer, que vai reduzir custos na parte de medicina, investimentos que precisam ser feitos na área de equipamento e redução de fila. E eu acho que assim, é um modelo que, se no início o MBL não concordava, eu acho que agora faz parte da cultura brasileira e que a gente tem que melhorar e manter ele universalizado. O Danilo Teixeira, ele fala assim, Renan, muita gente critica o MBL por serem playboys e jovens, ou seja, não se identificam. A missão tem a intenção de captar esse público? Playboys e... Eu não gosto dessa história do playboy jovem. Se a gente for fazer um recorte de quem é o membro do MBL e quem são os eleitos do MBL em geral, definitivamente não são pessoas de alta renda. O Faustino era um cara de uma família muito pobre e ganhou em Natal. O Sandro morava na favela. O Guto veio de uma família muito humilde. A família do Kim era humilde. A Amanda, com a mãe dela, tinha que se virar pra ralar. Quem veio de uma condição social um pouco melhor? Eu...
que tem um irmão junto, e o Arthur. Quando tinha o Holiday do MBL, o Holiday também veio de uma situação de favela. A maior parte dos membros do MBL, a gente tem esse senso. São caras de oriundos da classe C, em geral pardos, com uma curiosidade intelectual grande, vontade de pensar em soluções diferentes. Essas pessoas se identificam conosco. Já tem essa identificação. Agora, ir nesse lance, o cara só vai se identificar se o quê? Eu imitar um cara do Podpah? Eu não vou imitar um cara do Podpah. Eu acho que o cara do Podpah é um idiota. E eu acho que uma pessoa que, enfim, uma pessoa que vai querer me apoiar o partido que eu faço parte, porque eu fico fazendo trejeito, você tá ligado? Cara, desculpa, você tem suas prioridades na hora de apoio político são débeis. Eu não tô afim da gente fazer isso. Não acho que seja necessário.